A paz do Senhor para todos os ouvintes deste canal, Mensagem de Esperança, e eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra importante, que até eu não vou saber explicar muito bem, mas vou explicar naquilo até onde eu alcanço, que encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 9, e do versículo 2 até o versículo 10. Fala a respeito da transfiguração. Mas antes eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like e também fazer um convite. Se você quiser aprender mais da palavra de Deus, você vai encontrar abaixo no link todas as informações necessárias para se inscrever na FAEST Academia e que o Senhor te abençoe maravilhosamente. Vamos à palavra. Marcos, capítulo 9, versículo 2 até o versículo 10. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, tais como no lavandeiro sob a terra as poderia branquear. E apareceram-lhe Elias e Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram senão Jesus com eles. E descendo ele do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros: que seria aquilo ressuscitar dos mortos, meus irmãos? Jesus tinha dito que alguns não veriam o poder dele antes da ressurreição, coisa gloriosa. E Jesus estava no monte, subiu ao monte, estavam com ele Pedro e João. E a palavra apresenta que aqueles 3, Pedro, Tiago e João, viram a glória de uma maneira tão maravilhosa. Eles estavam acostumados a ver Jesus. E eles tinham Jesus como Messias, como Rabi. Eles amavam Jesus, o companheirismo andava com eles. Mas naqueles dias, a sua mente não alcançava para entender que ele, Jesus, era o Verbo. Só começa a ser explicado que ele era o Verbo, João, lá pelos anos 90, mas depois de ter sido cheio do Espírito Santo, quando foram batizados, que tudo mudou e veio a revelação ampla, poderosa. Eles acompanhavam Jesus, mas na mente dele, Jesus era um mestre, era um profeta. Ele não tinha a noção que ele tinha todo o poder. Mas naquele momento, diz a palavra, subiu ao monte, em particular um alto monte, e transfigurou-se diante dele, mostrou que ele era. Às vezes, aparecem pessoas que olham assim: meu Deus, uma pessoa tão elegante,
É igual revelações que às vezes nós escutamos por aí, nos livros, por aí, né? De Satanás, quando aparece uma pessoa, parece uma pessoa muito linda, muito bonita, mas não mostra o que está lá dentro. E aqui Jesus agora mostrava a fisionomia dele. A fisionomia como de uma terra seca, calejado. O linguajar que eles falavam, era o Galileu, falava Galileu. Não era um hebraico correto ou aramaico polido, não. Mas agora no monte, diz uma coisa, ele transfigurou-se diante dele. Ele mostrou para os discípulos ali a outra natureza que ele tinha. Nós vemos e sabemos que a luz da palavra, isso é um mistério poderoso só por Deus, que Jesus tinha duas naturezas, a natureza divina e a natureza carnal, humana. Ele estava acostumado com a natureza humana, mas agora Jesus mostrou para ele a natureza espiritual divina, a sua glória. Algo tão poderoso, né? Ele mostrou o poder que ele tinha de uma maneira que eles pudessem ver. E eles ficaram todos assombrados, não esperavam aquilo. Eles estavam acostumados com Jesus de uma maneira, agora está aquela glória, algo poderoso. É tanto que Pedro, Senhor, vamos fazer aqui 3 tabernáculos, esqueceu até dele. E neste momento, aleluia, a nuvem da palavra. E Pedro disse aí, a nuvem desceu, que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem, oh que glória, a nuvem de poder, da nuvem saiu a palavra. Ô Pedro, Tiago, João, vamos interpretar assim. Este que vocês estão vendo agora nesta glória, este é o meu filho amado, a ele eu vi. A ele, pai, ele eu vi, é meu filho amado. Que coisa gloriosa, né? Ouviram, a nuvem cobriu e parece que a nuvem dissipou-se. Que depois eles olharam assim, não viram mais não. Parece que Pedro, Tiago e João ficaram extasiados, caíram por terra assombrados. E aí não viram mais ninguém, só Jesus. Porque a glória de Jesus, meus irmãos, ele que é o poder. E foi tão impactante na vida de Pedro, que nós vemos numa das suas epístolas, porque nós estivemos com ele no Monte Santo. Agora Pedro está entendendo que o monte ficou santo por causa de Jesus. E vimos a sua glória, meus irmãos. Alguns irmãos, algumas irmãs, através dos tempos, e pode acontecer no futuro também, tiveram visões maravilhosas dos céus e ficaram impactados. Paulo fala desse homem, né? 14 anos para tudo, ele leva aquele que era ele. Mas aqui não foi uma visão, foi uma realidade. Pedro, Tiago e João participaram da glória, viram a glória do Senhor, o que é que ele era. Nós sabemos que a palavra diz que esvaziou-se da sua glória. E naquele momento ele mostra um pouco da sua glória. Ele não podia mostrar a totalidade, porque se assim acontecesse, Pedro e Tiago não podiam resistir. O próprio Senhor disse que não pode ver a glória, o homem não pode ver o Senhor Deus, você não morre. E ele não queria matar Pedro, Tiago e João, mostrou-se apenas um pouquinho da glória, algo poderoso, mas foi o bastante para Pedro, Tiago e João ficar assombrados, e foi o suficiente para o resto da vida. Pedro se lembrar daquele momento, e no seu final, na história da sua vida, final da vida, na epístola de Pedro, e nós participamos e vimos a sua glória no Monte Santo. Que coisa gloriosa, meus irmãos, que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus, ele tem todo o poder.
Nós não vimos. Alguns poderão ainda ver. De repente tem aquela visão poderosa. E aparece aquele ser como se fosse Jesus. Mas não é o Jesus de toda a glória, de todo o poder. É um tipo de uma teofania. É quando a divindade se manifesta na forma humana, até certo ponto, esvaziado do poder, para que nós possamos entender. Mas que o Senhor abençoe a todos. Que esta palavra traga alegria, esperança e renovação, que é uma palavra muito delicada para pregar também. Mas nós estamos debaixo da glória. Meus irmãos, que possamos subir no Monte Santo. Tem crentes que sobe para o monte e ora, eu não vou dizer sim ou não, eu nunca fui. Mas Jesus diz, entra no teu quarto, oh, que coisa gloriosa. E aí o teu quarto é o Monte Santo para você quando está orando. Que o Senhor te abençoe. Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, continua conosco, Senhor, nos visitando pelo poder do Teu Espírito, Senhor, que possamos sentir a Tua unção e a Tua glória sobre nós. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.